Fala pessoal, sejam bem-vindos à aula 4 do curso completo de conhecimentos específicos para a Secretaria de Educação da Bahia. Na aula 4, na aula de hoje, nós vamos tratar sobre o que são as funções, o que são os empregos, o que são os cargos públicos, qual a diferença de um servidor para um empregado público, existe diferença? Qual dos dois tem estabilidade? É esse tipo de coisa que a gente vai saber hoje. Esse tópico, pegando aqui o edital, é o tópico número 5 do edital. Ele trata sobre a unidade administrativa, as funções, o cargo público e suas responsabilidades. Retomando tudo aqui, na primeira aula a gente viu a Lei 9784, que trata sobre os princípios da administração pública. A gente viu na aula 2 o que é um Estado, o que é um governo, quais são as funções do Estado e o que é administração pública. A gente viu que a administração pública é um instrumental, um conjunto de pessoas, entidades que colocam em prática as políticas públicas que foram estabelecidas. É quem executa de fato, é quem faz acontecer. Porém, a administração pública, ela precisa de pessoas. E aqui entra os cargos públicos, os servidores, os empregados. Só que a prova, ela quer saber se você é capaz de saber quem é um empregado público, quem é um servidor público. Quais são as funções que cada um tem, quais são as diferenças, ou você acha que é a mesma coisa? No vídeo de hoje, a aula de hoje, aula muito importante, vocês verão tudo sobre esse tema. Portanto, pegue o café e venha para a aula. Bom, galera, trazendo aqui para vocês na aula de hoje, o que é um agente público, o que é um servidor público, o que é um empregado público, quais são as diferenças entre eles, tá? Primeiro de tudo, tá? Agente público é um termo amplo, tá? Falou-se em agente público, eu posso estar falando ou de um servidor ou de um empregado público. Agente público, ele não define quem é quem, entende? Então, quando eu digo assim, agente público é um carro, ele é um carro. Um servidor público, ele é um Civic. E um empregado público, ele é um Corolla. O que é que eu estou dizendo com isso para vocês? Eu estou dizendo o seguinte, que o agente público, ele pode ser, seja, um servidor ou um empregado público. Eu não estou definindo nada. Eu estou deixando, é alguém que trabalha na administração pública. Tá? Agora, servidor público e empregado público, aí sim são termos estritos. São termos estritos, são termos que trazem a definição, né, estritos. Quando eu falo um empregado público é um servidor público, eu já estou trazendo um mol de características de cada um. Tá bom? E essas características a gente vai ver aqui hoje. Primeira coisa importante, tá? Eu coloquei um do lado do outro. Por quê? Porque tem muita coisa que parece e tem muita coisa que é diferente. Vamos começar pelas diferentes. O servidor público, presta atenção, o servidor público, ele é regido por um estatuto. Ou seja, ele pertence a um regime estatutário. Esse regime estatutário que um servidor público é regido, é inserido, ele é quem garante a estabilidade, cara. Falou em servidor público, tem que vir na sua cabeça como um míssil. Porra, tá falando do cara que tem estabilidade. Tá falando do cara que é regido pelo um estatuto. Lei 8.112, que é o estatuto do concurseiro, né, do concursado. Agora, o servidor público, ele tem uma diferença gritante. Ele é regido pela CLT. O empregado público, ele é regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas. Logo, se o empregado público ele é regido pela CLT, ele não tem estabilidade. Ele não tem estabilidade. Então, assim, a primeira diferença e a mais importante dessa aula é que se falou servidor público, você vai fechar o olho e falar estatuto. É o cara que ocupa um cargo público. É o cara que tem estabilidade. Se falou empregado público, é um cara que é regido pela CLT e não tem estabilidade. Beleza? Essa é a principal diferença. Um servidor público, ele exerce um cargo público. Ele ocupa um cargo público. E a gente vai ver o que é um cargo público daqui a pouco. Já um empregado público, ele exerce um emprego público. E a gente vai ver a diferença de um para o outro, tá? Agora, Felipe, um tem estabilidade, o outro não tem, cara.
significa que esse aqui que não tem, ele não precisa fazer concurso? Ele não precisa de concurso? Você pode me fazer essa pergunta, tá? Ele não precisa de concurso? Eu digo para você, ambos precisam de concurso público. Ambos. Falou em servidor público ou empregado público, eles precisam fazer o concurso público. E esse concurso público, ele é constituído de provas, que é essa prova que a gente faz, ou provas mais títulos, que é para aquelas vagas específicas, por exemplo. Tá? Se você pega a prova da Polícia Federal, aqui que eu dei um exemplo, você pega a prova da Polícia Federal. O cara vai lá e se inscreve para médico da Polícia Federal, ou para enfermeiro, sei lá. Cara, quando ele fizer a prova da Polícia Federal, depois, se ele for aprovado, ele precisa de um título para provar que ele é um médico. Ou seja, ele precisa da prova mais o CRM. Um depende do outro. Ele também, não adianta ele ter somente o CRM, tá? O CRM, não adianta ele ter só o título. Ele tem o título e não fez uma boa prova, não foi aprovado. Não. É provas ou provas mais títulos, que é nesse cenário aqui que eu acabei de falar. Então, vamos lá. Principal diferença entre servidor público e empregado público. Se você for fazer isso aqui, você decora muita coisa. Servidor público, estabilidade. Falou em estabilidade, falou em estatuto. Empregado público não tem estabilidade. Por que ele não tem estabilidade? Pois é regido pela CLT. É isso daqui. Ambos precisam prestar concurso público. Fechou? Ambos precisam prestar concurso público. Ambos. Independente se um é CLT e o outro é regido pelo estatuto, se um tem estabilidade e o outro não tem, cara, esquece. Ambos precisam prestar concurso público. Servidor público ocupa um cargo público. Falou em cargo público, eu estou falando de servidor público. Ocupa um cargo público. Agora, e o empregado público? Ele ocupa o quê? O empregado público, ele ocupa um emprego público. Ou seja, se você vir na sua prova emprego público, você vai falar, porra, emprego público está relacionado a quê? Você vai pensar. Aí você fala, emprego público está relacionado ao empregado público. Empregado público. O empregado público. Se é um empregado público, ele não tem estabilidade. Fechou? Agora, se você vir na sua prova, cargo público, quem ocupa cargo público? Servidor. Então quer dizer que todo servidor, ele ocupa um cargo público? Sim. Servidor público. Tá aqui. E se ele é um servidor público, significa que ele é regido pelo estatuto, né? Sim, ele é regido pelo estatuto. Então se ele é regido pelo estatuto, o que é que ele tem? Se ele é regido pelo estatuto, grita do outro lado aí para mim. Isso mesmo. Estabilidade. Então, a ideia de agente público é o termo amplo. Fechou? Tamo junto até aqui. Falou em servidor público, é o cara do estatuto. É o cara que tem estabilidade. Falou em servidor público, é o cara que ocupa um cargo público. Fechou? Agora, empregado público. Falou empregado público, é o cara que ocupa um emprego público. Se ele ocupa um emprego público, significa que ele é um empregado público. Logo, ele é regido pela CLT. Logo, se ele é CLT, ele não tem estabilidade.
tá? Então, é isso. Não dá para confundir nunca mais, beleza? Eu vou apagar aqui. Esse resumo que eu fiz aqui embaixo, eu vou apagar porque foi aquela coisa bem... para vocês verem mesmo como acontece na prática na hora da prova, né? Esses esqueminhas, mapas mentais, você tem que estar aí com o seu caderno em mãos para ficar alinhado nisso. Agora, eu vou dar uma aprofundada no que é cargo público, tá? No que é cargo público. O cargo público, vocês viram, né, comigo, que o cargo público ele é ocupado por quem? Pelo servidor público. Só que o cargo público ele vai além. O cargo público, além de ser ocupado por um servidor público, né, além de ser ocupado por um servidor público, além de ser ocupado por um servidor público, o cargo público ele é um conjunto de responsabilidades. Na verdade, eu vou dizer assim, um cargo público, ele é, além disso, ele é, na verdade, né? Ele é um ofício. Ele é o ofício de quem o ocupa. Quem ocupa um cargo público, de quem o ocupa. Logo, quem ocupa um cargo público, ele está tem a incumbência, né? Está incumbido de responsabilidades está incumbido de responsabilidades e funções administrativas daquela função. E é muito óbvio isso, né, cara? Porque é o seguinte, um cargo público, ele é um espaço, ele é um local. Só que ele não é um local para você sentar. Ele é um local que quando você senta, quando você ocupa, você acaba tendo um conjunto de responsabilidades e funções administrativas. Quem ocupa um cargo público, por exemplo, de ser um bancário, você vai ter um conjunto de atividades ali, um agente estatutário, por exemplo, tá? Então é isso, o cargo público, ele é esse conjunto de atividades, agora, beleza? Todos estes aqui que nós vimos, tanto o servidor público quanto o empregado público, ele tem que prestar concurso público. Mas como é que funciona o concurso público? E aqui eu vou entrar nessa seara, tá bom? O concurso público, tá? Vou botar aqui o concurso público. Concurso público. O concurso público, ele é uma prova que dá acesso a um cargo público, se você for prestar para um cargo público, para ser um servidor, ou é uma prova que dá acesso a um emprego público, tá? Emprego público. E aqui é muito importante que vocês entendam outra coisa além disso. A validade do concurso. A validade do concurso é algo que as pessoas têm muita raiva. Por quê? Porque às vezes demora para chamar. Mas existe uma legislação que olha para isso e fala: a validade do concurso público, ela pode ser de até 2 anos, pode ser de até 2 anos, pode ser de até 2 anos e prorrogado por tempo igual. Como assim tempo igual? Cara, se o concurso ele tem uma validade de 6 meses, por exemplo, e eu quiser prorrogar ele, ele vai ser prorrogado por tempo igual. Então, ele vai ser prorrogado por mais 6 meses. Então, 6 meses, tá aqui, mais tempo igual. 6 meses de prorrogação, tá? Prorrogação. É isso aqui. No final, isso aqui fica, né? Um concurso com validade total de 12 meses. Que foi o quê? Foi o primeiro que foi estabelecido, 6 meses, e depois eu prorroguei por tempo igual. Ou seja, se eu tinha 6 e quis prorrogar, eu vou prorrogar pelo que eu já estabeleci. Então, eu vou prorrogar por mais 6. Isso nos leva a entender que um concurso público ele só tem validade máxima de quantos anos?
se o máximo da validade é de até 2 anos, isso significa que se eu tiver 2 anos de validade e quiser prorrogar, eu vou prorrogar por tempo igual. Então, eu vou prorrogar por mais 2 anos, tá? Por mais 2 anos. Logo, o tempo máximo de validade do concurso é de 4 anos. Só que esses 4 anos é contando a prorrogação, né? Contando a prorrogação. Então, sempre vai prorrogar por tempo igual que foi estabelecido. Tempo igual ao que foi estabelecido. Beleza? Bom, outra coisa importante. A gente fala muito que concurso público, quando você presta ele, você faz um cargo, você está em um cargo público. Se você está em um cargo público, logo você é um servidor público, certo? Como a gente viu aqui em cima, um servidor público. Um servidor público, ele tem estabilidade, mas como é que a gente alcança essa estabilidade? Como é que um servidor público ele alcança essa estabilidade? Quer dizer que é só fazer uma prova e ele já garante a estabilidade? Não. A estabilidade ela é dada da seguinte forma. Primeiro, vou colocar aqui requisitos para a estabilidade. Requisitos para a estabilidade. Quais são esses requisitos, tá? Requisito número 1, passar pelo estágio probatório. Estágio probatório. Falou em estágio probatório, falou em um período para você alcançar a estabilidade que você tanto deseja. O estágio probatório, ele é um estágio, ou seja, ele é um período inicial de trabalho que pode durar aí 3 anos, tá? Ele pode durar aí 3 anos. 3 anos de exercício. E também tem a segunda parte, que é a avaliação especial. Calma já que vocês vão entender o que é a avaliação especial. Bom, você está estudando para a SEC, né? Só que a SEC, você vai ser regido pela CLT. Se você vai ser regido pela CLT, logo você não vai ter estabilidade, você não vai ser um servidor, você vai ser um empregado público que vai ocupar um emprego público. Mas vamos botar aí que no futuro você faz um concurso aí, por exemplo, um concurso da, acho que Caixa Econômica Estatutária. Caixa Econômica. Então você vai ter estabilidade. Entrou na Caixa Econômica, cara, tu não vai garantir a estabilidade de cara. Por quê? Tem o estágio probatório. Você vai ter que trabalhar por 3 anos. Passei os 3 anos trabalhando direitinho, não tive nenhum processo administrativo disciplinar, trabalhando, chegando no horário, fazendo o que é meu, que era para eu fazer. Agora eu vou passar pela avaliação especial, tá? Avaliação especial. A avaliação especial, esse nome não é à toa. Ela é especial porque é ela quem garante a estabilidade. Então, primeiro eu passo pelo estágio probatório, para depois eu fazer uma avaliação especial. Ela é especial porque após ser aprovado nessa avaliação, que é uma avaliação interna, né, do órgão público, essa avaliação ela vai me dar garantia, vai me garantir a estabilidade. Fechou? Então, cargo público é ocupado por um servidor. Concurso público é uma prova que dá acesso a um cargo público ou emprego público, como a gente viu. Validade de um concurso pode ser de até 2 anos e é prorrogado por tempo igual. Então, se o concurso ele teve validade de 1 ano, ele teve 1 ano de validade, ele está no prazo. Por quê? Porque é até 2 anos, não pode passar 2 anos, tá? Então, tá ok. Mas ele resolveu prorrogar, então ele vai prorrogar por quanto tempo? Por tempo igual. Por tempo igual. Beleza? Então ele prorrogaria aqui por mais 1 ano, que seria o tempo igual. Agora, estabilidade de um servidor, estabilidade de um cargo público, eu adquiro de cara entrando automaticamente? Não. Por quê? Porque eu tenho um estágio probatório de 3 anos e depois do estágio probatório, passados os 3 anos, eu tenho uma avaliação especial porque é ela quem garante a estabilidade. Beleza. Tudo certo até aqui? Bom, avançamos muito, tá? Avançamos muito aqui. Agora a gente vai para outra característica importante, que é a perda da estabilidade.
perda da estabilidade, tá? Perda da estabilidade. Vou jogar aqui para baixo que vai ficar melhor. Como é que eu faço, cara, para eu dar um vacilo de perda da estabilidade? Como é que isso pode acontecer? Bom, a perda da estabilidade, ela pode acontecer se eu tiver uma sentença judicial, tá? Sentença judicial transitada e julgada, ou eu posso perder a minha estabilidade se eu passar por um processo, agora não é mais judicial, mas é um processo administrativo, disciplinar grave, tá? Processo administrativo disciplinar grave, ele vai fazer com que eu perca a minha estabilidade. Agora, eu preciso garantir aqui o quê? O direito ao contraditório e à ampla defesa. Isso daqui, ó, ele pode vir na sua prova chamado PAD. PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Beleza? Então a perda da estabilidade ela pode acontecer se eu tiver uma sentença transitada e julgada, e aqui a sentença ela é judicial, mas eu também posso ter a perda da estabilidade por meio de um processo administrativo disciplinar, se eu tiver feito alguma besteira e a ouvidoria, o conselho ali me julgar. Fechou? Então, cara, isso aqui é tudo de concurso público, tá? De cargo público. E agora vamos para os tipos de cargo público. Lembrando, cargo público ainda é aquela, servidor público quem ocupa. Se é servidor, tem estabilidade, beleza? Agora, eu tenho alguns tipos de cargo público. E isso aqui é o que acredito que vai cair na prova. Cargo público. Eu tenho um cargo público efetivo, tá? Eu tenho um cargo público efetivo e tenho um cargo público de comissão, tá? De comissão. Qual que é a diferença desses dois aqui? A principal diferença é o seguinte: o cargo público efetivo é o cargo público que a gente conhece. É o cargo público que, se seu primo é concursado, provavelmente ele é efetivo. Por quê? Porque ele precisa passar em prova. Precisa passar no concurso. Tá? Precisa passar no concurso. O cargo público de comissão, ele não precisa passar no concurso. Mas você fala, pô, Felipe, calma aí, cara. Calma aí que eu não tô entendendo. Você falou que empregado público, servidor público, tem que fazer concurso. Tem que fazer concurso. Só que existe um cargo público ocupado por um servidor que, cara, ele é exceção. E esse cargo é o cargo de comissão. O cargo de comissão é muito importante. Ele é de livre nomeação. Só que é aquela coisa. É de livre nomeação, mas também é de livre exoneração. Porém, livre exoneração. Eu posso tirar essa pessoa a qualquer momento, tá? Exoneração. É aquela coisa, meus amigos, o que vem fácil vai fácil, tá? Então, ele é de livre nomeação e também livre exoneração. Como assim? Esses cargos de comissão geralmente são para cargos de chefia, direção, assessoria de políticos, tá? Os políticos eles podem indicar alguém para trabalhar no seu gabinete, não precisa passar em um concurso público para isso. Por isso que é de comissão. Se é comissão, é livre nomeação, só que também é livre exoneração. Aqui, ele não tem garantia da estabilidade, beleza? Agora, se eu tenho a livre nomeação, eu posso indicar qualquer um? Quem é que eu posso indicar? A nomeação, tá? A nomeação, ela pode ser. Nomeação pode ser dedicada a qualquer pessoa, tá? Dedicada a qualquer pessoa. Qualquer pessoa, não tem qualificação aqui. Qualquer pessoa. Se ele vê na rua uma pessoa e quiser colocar um cargo de comissão, ele pode. Não existe nada. Acontece que tem uma exceção. Exceto parentes de até terceiro grau. De até terceiro grau. Beleza? Por que essa exceção ela é importante? Porque aqui entra o nepotismo. Aqui entra o nepotismo, né? Isso aqui é uma
prevenção ao nepotismo. Prevenção ao nepotismo. Entende o que eu quero dizer? Olha, você pode nomear qualquer pessoa para um cargo de comissão. Agora, tem um detalhe, não pode ser parentes de até terceiro grau, tá? Agora, o efetivo, ele precisa passar no concurso público, ele tem função administrativa, tá? Aqui, ó. É o que a gente acabou de falar. O efetivo, o cargo público efetivo, ele precisa passar no concurso, ele tem função administrativa, de execução, né, de fazer acontecer as coisas, função administrativa, tá? Ele possui estabilidade, Ele é esse cara comum, é o FUNSA, né? Funcionário público que a gente conhece aí no padrão, beleza? É isso, cargo público efetivo foi, comissão também foi, tá? Agora vem as funções, tá? Que tá no edital, isso é muito importante. Vamos lá. Funções do agente público. Quais são as funções de um agente público? E aqui, ó, quando eu falo agente público, você já sabe, né? Se você lembra, eu tenho certeza disso. O agente público, eu estou falando aqui qualquer um, é sobre qualquer um que esteja na administração pública. Pode ser servidor, pode ser empregado, não importa. Funções de agente público, eu tenho duas. Eu tenho a função de confiança, e tenho a função temporária. Função de confiança, função temporária, beleza? A função de confiança, ela tem características importantes que você precisa saber para a prova. Função de confiança, ela tem a função de assessorar, tem a função de assessorar, de dirigir e de chefiar. Por isso que é a função de confiança. A função de confiança, ela exige, importante que tá, importantíssimo que eu vou dizer aqui agora. Ela exige não é concurso público, ela exige que a pessoa seja efetiva. Ou seja, ela exige que a pessoa seja concursada. Ou seja, exige que a pessoa tenha feito o concurso público. Tenha feito uma prova. O que é que eu estou querendo dizer com isso aqui? Função de confiança, assessora, por isso que é confiança, dirige e chefia. Tudo isso aqui é confiança. Agora, ela exige que a pessoa seja efetiva. Ou seja, ela exige que a pessoa tenha que ter feito uma prova. O que eu estou querendo dizer com isso aqui é que a função de confiança não permite quem ocupar, não permite que cargos de comissão ocupem essa função. Como assim? Cara, se eu estou dizendo aqui que é preciso ter pessoas concursadas, pessoas efetivas, que é preciso que a pessoa tenha feito uma prova, eu estou dizendo o que com isso? Estou dizendo que a função de confiança, ela não permite que pessoas que estejam em cargos de comissão, ou seja, pessoas indicadas, ocupem um cargo de função de confiança. Entendeu? A pessoa que foi indicada, que é a pessoa que ocupa um cargo de comissão, ela não pode ocupar uma função de confiança. Por quê? Porque a função de confiança exige que a pessoa seja efetiva, exige que a pessoa tenha feito uma prova, tá? E a função temporária é uma função tranquila, que inclusive ela não é muito comum, mas a gente viu aqui, ó, a gente viu na Covid. Função temporária. Contratação na Covid.
contratação na Covid. A gente tinha agentes públicos, servidores não, mas agentes públicos no geral, temporários. Médicos, assistentes, enfermeiros temporários na época da Covid. Por quê? Porque é em caráter de exceção, tá? É caráter de exceção. De exceção / emergência. Eu posso estar recrutando pessoas para trabalhar na administração pública de modo temporário. Por quê? Porque não vai dar tempo de eu prestar um concurso. Por quê? Porque não vai dar tempo de eu organizar banca, fazer prova. Não, eu preciso trazer pessoas para administração públicas porque é algo temporário e caráter de exceção. Tem caráter de emergência, caráter emergencial. A Covid exigiu isso. Tá? E por ter caráter emergencial, função temporária, não ser permanente, o ingresso é dado por via processo seletivo, tá? Então você joga o currículo e eles analisam o seu currículo e aí você ocupa, né, um cargo público de função temporária, beleza? Então aqui, processo seletivo. Bom, então é isso, pessoal. Finalizamos aqui a aula. Vocês saíram daqui, vocês viram sobre agente público, servidor público, a diferença entre servidor e empregado público. Servidor ocupa um cargo público. É regido pelo Estatuto, Lei 8.112, ou seja, servidor público, ocupa um cargo público, tem estabilidade. Se eu estiver falando agora de um empregado público, ele ocupa um emprego público. Se ele ocupa um emprego público, logo ele é regido pela CLT, logo ele não tem estabilidade. Fechou? A gente viu que cargo público, ele é o espaço, ele é o ofício. Além de ser o espaço, a cadeira, o cargo público é um conjunto de ofícios, de responsabilidades que a pessoa precisa ter. Se é cargo público, quem senta em um cargo público? Um servidor público. O servidor público, ele tem um cargo público. Agora, o empregado público, ele não tem cargo, ele tem emprego público. Vimos também que o cargo público ele pode ser efetivo e pode ser de comissão. O cargo público efetivo é aquele que a pessoa passa pelo estágio probatório, é aquele que a pessoa ganha estabilidade, é aquele que a pessoa rala para passar na prova, que ganha estabilidade. O cargo público de comissão é o cargo público de indicação. Se é indicação, é livre nomeação, mas também é livre exoneração. Aquela pessoa ela pode sair a qualquer momento, tá? Desde que essa indicação não tenha um parente, não seja um parente de até terceiro grau, porque aí configura nepotismo. Tirando isso, eu posso indicar qualquer pessoa. E aí a gente tem as funções do agente público. Função de confiança, que é a função que dirige, chefia e assessora pessoas, tá? E a função de confiança, ela é exclusiva para efetivos, exclusivo para quem estudou e passou na prova. Cargo de comissão, indicação, não pode ter a função de confiança, beleza? E tem a função temporária, que é em casos excepcionais, em casos onde é preciso, não dá tempo de fazer um processo seletivo, que é uma prova, não dá tempo de organizar uma banca, e aí eu preciso contratar pessoas para a administração pública de modo temporário. Como eu faço isso? Processo seletivo simples, tá? Mandando e analisando o currículo. Bom, essa foi a aula de hoje. A próxima aula a gente vai tratar sobre o artigo 37, os princípios da administração pública, e depois a gente vai tratar sobre o Decreto-Lei 200 e o Decreto 9739, tá? Para fechar essa parte aí de administração pública. Um abraço, bons estudos.